E eu começo no versículo 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Amém. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa, continue olhando para frente. Mas se tiver, diga para ele: hoje Jesus vai te pegar. Não, irmão, eu sei que rico tem dificuldade, ameaça. Fala em tom de ameaça: hoje Jesus vai te pegar. E se ele pegar, e ele vai, diga para ele: já era. Aleluia. Aleluia. Pede para ele sentar logo para a gente começar então. Aleluia. Nós estamos dentro de uma realidade bíblica, de duas histórias, de dois reinados, de dois reis. E quando a gente olha para a Bíblia não nos oculta fracasso. A Bíblia não nos oculta fragilidade de grandes homens de Deus que a história bíblica nos apresentou. Ela apresenta a bênção e apresenta a maldição. Ela apresenta o acerto, mas ela não nos oculta o erro. E justamente porque a palavra de Deus ela é pedagógica para nos ensinar e nos livrar do perigo. O tema da mensagem de hoje é: não deixe a sua mente vulnerável. Muito obrigado pelo apoio dos irmãos. Eu vou falar de novo para ver se aumenta. Não deixe a sua mente vulnerável. Aleluia. Pois bem, essa mensagem ela nasceu com um propósito. Quando ela começou a ser escrita, ela estava dentro de uma fase da minha realidade com Cristo diferente. Eu não sei como é você, para aqueles que pregam o Evangelho, mas para mim a mensagem ela não nasce de uma vez. Ela nasce numa pergunta, ela nasce numa perspectiva. Eu rapidamente vou para o meu bloco de notas, anoto no meu telefone, e ali aquela mensagem começa a ser gerada como um filho, que às vezes demora mais, outros demoram menos para vir à tona. E quando essa mensagem começou a ser gerada, apenas havia uma palavra no meu coração. E a palavra era sobre uma mente vulnerável. O que é uma mente vulnerável? Uma mente vulnerável é aquela que acessa qualquer coisa ou se permite ser acessada por qualquer realidade não bem-vinda dentro de nós. Então, por exemplo, quando sua mente é invadida por pensamentos de ansiedade e angústia, isso significa que a sua mente está vulnerável, principalmente se não era de fato o que você gostaria de sentir naquele momento. Quanto mais vulnerável a sua mente, mais acessível ela se torna para qualquer palavra, para qualquer crítica, para qualquer ataque, para qualquer mensagem que venha contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Então era só isso que eu queria pregar. Era só isso que eu queria viver. Quando nasceu a mensagem, eu queria falar somente sobre isso. Só que de repente, Deus mudou a realidade do texto. Mudou a realidade da palavra e você vai entender o porquê. O texto que nós lemos declara a história de dois grandes homens de Deus. Um é Saul, o outro é Davi. Me permite perguntar: quantos aqui conhecem a história de Davi? Levante a mão, por favor. Vou perguntar de um outro personagem que está no mesmo texto. E quantos conhecem a história de Saul? Levante a mão. Automaticamente o número já diminui. Porque mesmo o Saul sendo rei, ele não é tão lembrado como Davi. Mas tem uma outra coisa muito pior, que é que se eu perguntar do que você lembra de Saul, com toda certeza o que você vai dizer foi: o homem cujo qual Deus o rejeitou.
Talvez outro vai dizer: o homem cujo qual, quando ficava atormentado por espíritos do mal, chamava Davi, que vinha com sua harpa. Enquanto ele tocava a harpa, o espírito do mal não o suportava e o deixava em paz. Mas ninguém lembra que ele foi um dos grandes reis da história de Israel. Ninguém lembra que o começo dele foi marcado por muitas vitórias. Ninguém lembra que ele venceu os amonitas. Ninguém lembra que o reinado dele, o início foi poderoso, porque a maneira com que ele termina destrói todo o legado que ele construiu ao longo da sua história. E isso é a realidade do ser humano. Nós não seremos lembrados pela maneira que nós começamos, nós seremos lembrados pela maneira que nós vamos terminar as coisas. Por isso que Paulo vai escrever em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati um bom combate, guardei a minha fé e acabei a minha carreira. Ele está dizendo: eu talvez não comecei da melhor maneira, mas como eu estou terminando, glorificou o nome do Senhor até o final. E agora entenda, Saul também foi ungido por Samuel. A cena da unção, ela é muito poderosa. A parte que lemos do chifre carregado de azeite que se derrama sobre a cabeça de Davi também foi derramada sobre a cabeça de Saul. Anos antes, o povo clamava para que Deus desse para eles um rei. O povo clamava para que fosse como as outras nações. Então Deus levanta um rei, escolhe um rei para si e para o povo. Portanto, surge um homem chamado Saul. Saul era o rei do povo, mas Deus o havia colocado naquele lugar. O azeite foi derramado sobre a cabeça dele. A unção de Deus foi derramada sobre ele. Então esse homem começa a reinar sobre Israel. E o reinado dele é profícuo, é extraordinário, é frutífero. Mas em um determinado momento, Davi para de buscar ao Senhor. Davi se apaixona pelo reinado e se esquece da presença. Davi se apaixona pelo aquilo que ele vivia e esquece de quem o fez viver aquilo. Então, de repente, para quem perde a unção ou depende de uma unção antiga, começa a ficar fragilizado a mente de Saul. E aí eu preciso entrar no contexto de onde tudo isso nasceu. Eu estava vivendo uma das coisas mais extraordinárias da minha vida dos últimos anos, há 2 semanas atrás. Nós vivemos a maior cruzada evangelística da história do nosso país dos últimos 50 anos. Foram mais de 200 mil pessoas alcançadas presencialmente. Você pode celebrar o nome de Jesus junto comigo? Mais de 200 mil pessoas presencialmente recebendo Cristo como Salvador, vivendo uma experiência extraordinária na presença de Jesus e vivendo o Evangelho. E eu estava vivendo isso, pregando. Terminei de pregar, eu já tinha uma outra gravação para fazer. E aí fui para a gravação do Mentoria de Vida. E aí tinha a gravação da série. E aí tinha o lançamento do livro. Quando de repente eu me vi dentro de um quarto do hotel, desesperado. Desesperado porque minha mente estava perturbada. Eu estou sendo muito sincero com você. Eu confesso que aprendi a ouvir pregadores que eram heróis no púlpito. E que nunca falavam a verdade do todo daquilo que viviam no secreto. Mas eu prefiro ser vulnerável com você, para te inspirar a saber que não há diferença de quem sobe e de quem fica. Todos somos irmãos e somos filhos no final do dia. A mesma dor que te acomete me pega, a mesma dor que te acomete também me dói, é igual. Nós precisamos da mesma realidade no final do dia. No final do dia não importa quantos seguidores você tem, não importa onde você pregou, não importa quanto de dinheiro você tem na conta. No final do dia é só você, seu travesseiro e a sua mente. E se a sua mente estiver vulnerável, o seu futuro estará comprometido. Minha mente estava diferente, sabe? Coisas que eu não me preocupava mais, eu comecei a ficar preocupado. Coisas que não roubariam a minha paz, estavam roubando a minha paz naquele dia. E eu estava mal, eu não estava bem. E eu comecei a ficar preocupado, não comigo, olha que estranho. Sabe o que eu estava preocupado, Samuel? Eu estava preocupado com a série que eu tinha que gravar.
Eu não estava preocupado comigo, eu estava preocupado, meu Deus, eu não posso estar assim, eu tenho uma série para gravar, eu tenho uma palavra para pregar, eu tenho 8 mensagens para gravar, uma atrás da outra. E aí, irmão, 4 horas da tarde, sentei no quarto de hotel, falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo, não é fale comigo, é fale através de mim com alguém. E o nosso erro começa assim, quando a gente está tão preocupado com as nossas atividades, que a gente se esquece que unção antiga não renova o nosso propósito a cada manhã. Que unção de anos atrás, testemunhos de anos atrás, não são suficientes para fortalecer uma carreira longa. Tem uma coisa que é muito importante, você precisa saber logo: vinho, quanto mais velho, melhor e mais caro. O azeite não. O azeite, quanto mais jovem, mais fresco, mais novo, mais valioso ele é. Dois irmãos pegaram aqui, eu já volto aí porque aqui pegou primeiro. 2 irmãos pegaram aqui primeiro. Vou dizer de novo: azeite bom é azeite novo. Fala para quem está perto de você: o que você viveu semana passada já não servirá mais para esta semana. Deus tem um azeite fresco para derramar sobre você. Deus tem uma unção nova para derramar sobre você. Quem vive de unção antiga, em algum momento será abandonado pela experiência que conta de maneira saudosa, mas não se renova para viver na próxima estação. Saul está vivendo de uma unção antiga. E eu confesso para você que eu estava na semana mais incrível da minha vida, mas eu estava tão preocupado em entregar que estava esquecendo que precisava parar e voltar para abastecer. Meu pai é um homem que estudou até a 5ª série, mas meu pai sempre dizia: filho, toma cuidado para não andar com o carro na reserva, uma hora a bomba de combustível queima. Só quem é pobre aqui, ou já foi pobre um dia, sabe do que eu estou falando. Como é dramático ficar na rua sem gasolina. Quem é que já ficou sem gasolina na rua? Levante a mão. Tem o pobre, tem o desorganizado também. Mas sabe, eu já fui no posto de combustível, e quando você chega no posto de combustível, o frentista, ele está super animado, e às vezes ele parece que ele está fazendo para te ofender. Ele fala: é para completar. Só que, irmão, você coloca a mão no bolso, você sente e fala assim: ah, meu Deus, eu já vivi isso. Eu tinha um Uno 2001, que o ponteiro dele, irmão, sempre estava colado no lado esquerdo, e a luz laranja sempre estava acesa. Eu tirei a mão do bolso, tinha R$2 e coloquei R$2. O ponteiro só fez assim, ó. Só quem acelerou com o minguinho sabe o que é economia dentro de combustível de um carro. Só que meu pai dizia: toma cuidado, uma hora a bomba de combustível queima. Quem vive na reserva, uma hora vai ficar abandonado no meio da estrada. Quem vive na reserva, uma hora será atormentado na sua mente e vai perder a paz do seu espírito, porque ao invés de andar cheio, escolheu andar vazio. Porque eu sei o que você está pensando agora: a gasolina custa caro. Eu concordo, azeite não. A unção de Cristo é gratuita, porque já foi pago o preço na cruz do Calvário. A unção do Espírito Santo é gratuita. E aí eu tenho mais alguma coisa para te dizer sobre isso. Entenda, a Bíblia diz que no Velho Testamento o Espírito sai de Saul e entra em Davi. Para entrar em alguém, ele precisava sair de outrem. No Novo Testamento há uma promessa: e o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Ele não precisa sair de mim para entrar em você. Ele vai transbordar em você, ele vai transbordar em mim, ele vai transbordar na tua casa, ele vai transbordar na tua família, ele vai transbordar. Não há limite para a presença dele derramada sobre mim, sobre você. Só que nós escolhemos ficar sem azeite,
Porque se não custa caro, custa tempo. É óbvio, lindo. Se não custa caro, custa tempo. Quantas vezes você colocou R$50 porque não queria esperar 5 minutos a mais para o tanque ficar cheio? Quantas vezes você não deixou completar o tanque mesmo com muito dinheiro na conta, porque o seu tempo estava escasso? Com Cristo é a mesma coisa. A gente tem duas opções: andar transbordando da presença dele, ou a gente andar toda a vida na reserva com o tanque colado aqui, com o marcador colado. Mas sabe por quê? Porque a gente não tem tempo. E é por isso que a nossa mente está tão vulnerável. E é por isso que a gente está tão ansioso. E é por isso que a gente está tão preocupado com coisas que não deveriam roubar a nossa paz. Porque a gente não está cheio. E quem está vazio, qualquer pensamento entra e ocupa espaço. E sabe qual é o pior de um pensamento que não deveria estar dentro? Porque ele não só compromete você, ele compromete a qualidade do azeite que ainda resta dentro de você. Eu sento dentro do meu quarto, pensando sobre Saul, mas achando que Deus queria falar só com você. Sento na mesa, abro meu caderno, e a primeira mensagem era exatamente essa que eu estou pregando para você. Só que o Senhor não queria falar com você primeiro. Ele queria falar com o garoto que estava empolgado, trabalhando para ele, esquecendo que o alimento é mais importante do que o trabalho. Às vezes a gente está tão preocupado naquilo que entregamos para o outro e esquecemos que também precisamos. Se me perguntasse uma hora antes, como você está? Eu disse: você está ótimo. Estou vivendo os melhores dias da minha vida. Estou pregando para milhares de pessoas. Vou lançar o maior devocional da minha história. Eu estou vivendo coisas que incrível. Uma hora depois eu estava dentro do meu quarto chorando, dizendo: Deus, eu estou em falta. Alguma coisa está errada dentro de mim, Espírito Santo. Eu preciso de socorro. E o Senhor estava basicamente dizendo para mim: eu prefiro você na minha presença do que na presença de milhares longe de mim. Eu prefiro você na minha presença do que falando para milhares vazio. Vem, volta. Volta para o tanque, volta para a fonte, volta a encher, volta. Eu não estou preocupado com os teus frutos públicos, eu não estou preocupado com o testemunho bonito seu, eu estou preocupado com o teu secreto. Quando você entra na porta, tranca ela, e ao invés de pensar naquilo que eu tenho para você, está tentando imaginar o que eu tenho para alguém. Sabe qual é o mal do pregador? Toda palavra é para o outro. Deus me deu uma palavra para alguém. Não, irmão, Deus está falando só com você às vezes. O problema de quem vira escravo do ministério é viver a mesma coisa que Saul viveu: se apaixonar pelo reinado e abandonar a presença. Se apaixonar pela estrutura e abandonar a essência. Quanto mais cheios do Espírito Santo a gente está, de menos coisas a gente precisa para viver aquilo que é essencial. Falei de manhã, falo novamente. Sou apaixonado por excelência. Tudo que eu faço o que há de melhor dentro da minha capacidade. Eu amo LED, eu amo luzes. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo a gente se torna, de menos subterfúgios e auxílios a gente precisa para viver uma experiência extraordinária com o Cristo. Eu quero ter isso aqui para o resto da vida. E acho que todo mundo deveria ter a condição de ter na sua igreja uma excelência como essa. Porque o que dói às vezes no outro não é a Lagoinha ter, é eles não terem condição de pagar. A gente às vezes transveste frustração com espiritualidade. Mas sabe qual é a graça de tudo? É porque no fim, quanto mais cheio do Espírito Santo a gente se torna, menos experiência a gente precisa, menos entretenimento nos importa,
Porque qualquer pessoa que começa a cantar, a gente já começa a sentir a presença de Deus. Qualquer versículo que é lindo, a gente já começa, oh meu Deus do céu! E sabe qual é a graça de tudo? Quando a gente lembra da onde Jesus nos tirou, quando a gente lembra de quando se apaixonou por Ele, irmão, as crianças da igreja cantavam e a gente sentia a presença do Espírito Santo e era difícil nos controlar. Hoje tem que ser o cantor A, hoje tem que ser o pregador B, hoje se não for quem eu gosto eu nem saio de casa. Então deixa eu falar uma coisa pra você, meu lindo: a unção você não busca no pregador, a unção você não busca no cantor, a unção você não busca na estrutura, a unção você busca na presença dEle. O meu combustível. A gente começa a aprender a conviver com a saudade, até a hora que a gente já não sente mais saudade. Até a hora que a gente se apaixona pelo que vive e esquece de quem nos fez viver. O problema de Saul é que de repente a voz do povo se tornou mais importante do que a voz de Deus. O problema de Saul é que de repente o reinado se tornou a prioridade e não a presença do Eterno. Sabe o que acontece com ele? A mente dele começa a ser perturbada antes do espírito maligno entrar. Você não vai ver que Saul foi perturbado. Não, irmão, entenda. A perturbação da mente começou quando ele deixou a prioridade de lado. A Bíblia diz que duas coisas aconteceram com Saul. Primeiro, ele vence uma guerra e leva os despojos para casa. E a Bíblia diz que Deus havia dito: não leva para casa. Segundo, ele era para esperar Samuel chegar e ele não consegue esperar, e ele faz antes. Sabe o que é isso? Quem não está cheio fica impaciente e medroso. Por isso que o nosso tempo, os problemas psicossomáticos são tão comuns. Quanto menos cheios do Espírito Santo a gente fica, mais suscetíveis a pensamentos que não deveriam estar na nossa mente a gente se torna. É lindo. Vou te falar uma parada. O paizinho estava certo. Enche o tanque. Quanto mais cheio, mais difícil de qualquer coisa governar a tua mente. Sabe, quanto mais tomado pela presença do Espírito Santo, melhor será a sua realidade. Aí eu preciso dizer para você o que aconteceu dentro do quarto. E eu já vou começar a caminhar para terminar. Tudo que é combinado fica melhor. Vamos começar a terminar. Brincadeirinha. Dentro do quarto, o Senhor começou a falar comigo. E eu caí num pranto. Sabe, Igor, quando não tem ninguém pregando, não tem ninguém cantando, não tem fundo musical, não tem ninguém vendo. Mas a presença do Espírito Santo está na casa. A presença do Espírito Santo invadiu. Eu comecei a chorar. E o Espírito Santo me fez entender que o que ele queria não era o pregador. O que ele queria era uma garota de 19 anos que voltou para ele. Que o que ele queria não era o meu ativismo, mas era a essência que me trouxe para esse lugar. Estou voltando à essência da adoração. Eu comecei a me lembrar de quando eu estava na igreja pequena, que tinha mais ou menos 100 e poucas pessoas. Eu tinha acabado de ter meu encontro com Jesus. Eu ainda não tinha filhos. E as crianças da igreja foram para frente e começaram a cantar aquela canção: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, tão fundo, é o amor maior do mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele que recebe o Salvador. Eram só crianças cantando e eu me lembro que eu não conseguia parar. Eu chorava, eu gritava, eu falava em línguas e parecia que a maior conferência estava acontecendo, mas era só alguém cheio do Espírito Santo com uma pequena gota de azeite transbordando o jarro. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, menos coisas você vai precisar para a tua alma e para o teu espírito.
pequenas porções já transbordam, pequenas gotas já transbordam, pequenas gotas já transbordam. Mas nós deixamos esvaziar para um dia voltar a preencher se der tempo. Sabe qual é a questão? É como isso aqui: o cheio e o vazio. Qualquer coisa derruba quem está vazio. Agora quem está cheio, vem pensamento, vem angústia. Entende? Quanto mais cheio, vai falando, quanto mais cheio, mais segurança, quanto mais cheio, mais fé, quanto mais cheio, mais testemunho, quanto mais cheio, mais graça, quanto mais cheio, mais poder, quanto mais cheio, mais unção. A gente espera acabar. E aí eu chego em Davi, porque acabou. Saul perdeu a oportunidade da vida dele. E no final, Samuel chega para ele e diz: Saul, você fez isso. E a prova que ele estava doente, ele diz: eu sei que eu fiz errado, mas me honra na frente do povo. Ele está mais preocupado com o que o povo vai dizer do que o que Deus tem a respeito dele para tratar. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu vou falar de novo, porque tem alguém pensando errado ainda em 2025. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é pura, a voz de Deus é santa, a voz de Deus não tem mancha, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus, ela vai além da nossa capacidade. Não pense que quando a maioria diz alguma coisa, eles estão sendo usados por Deus. Quando nós nos tornamos refém da voz dos outros, perdemos a oportunidade de ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem Davi para assumir o reinado. Eu estou só apaixonado por esse garoto. Jessé está cuidando dos filhos em casa. Samuel chega e diz: chama todos os teus filhos, porque eu escolhi o próximo rei de Israel. Eu vou escolher o próximo rei de Israel. O azeite estava com o profeta, mas o rei não estava em casa. Passa todos os filhos. Samuel olha um por um. Tenha certeza em algum momento que Eliabe é o homem de Deus, mas Deus diz para ele: não está aqui, manda chamar. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Davi é só um menino simples que estava vivendo as experiências incríveis com Deus no secreto. Não virava notícia, não era manchete, não, mas estava lá. Aí a Bíblia diz que o garotinho Davi chega dentro da casa. Samuel olha para ele e, como se estivesse declarando, o que a gente precisa compreender é: achei o coração que eu estava atrás. Não, vamos de novo. Eu não achei o rei, eu achei o coração. Dá-me um coração igual ao teu. Eu não achei alguém bonito, eu não achei alguém nobre, eu não achei alguém de linhagem. Eu achei o coração que eu precisava. O coração segundo o coração do Pai. Ei, Davi, é você. Davi, eu imagino Davi ajoelhando, Eliabe olhando, dizendo: como assim? Mas quando o azeite foi derramado sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Davi. Aleluia. A gente só precisa do Espírito de Deus. A gente não precisa da validação de Eliabe, a gente não precisa da validação de Jessé, a gente não precisa da validação de Saul. A gente só precisa do Espírito de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. E a diferença é que quando você vai entender Davi, você descobre porque Deus gostava dele.
Davi não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. Davi amava mais a presença do que o reinado. Davi no Salmo 51 diz: tira tudo de mim, só não retira de mim a tua presença. Oh, aleluia! Retira tudo de mim, só não afasta de mim a tua presença. Você olha para Davi e você entende, porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Fala para quem está perto de você: você está na fonte do azeite. Está na hora de encher o tanque. Está na hora de encher o tanque. Está na hora de voltar ao começo das coisas. Está na hora de voltar no básico. Está na hora de voltar no coração do começo. Está na hora de voltar naquele que sentia saudade. Está na hora de quem não consegue conviver vazio. Davi cometeu erros como Saul, mas porque havia a essência de Deus em Davi, Davi foi até o final honrado por Deus. Aceite perder tudo, só não perca a presença de Jesus de você. Se conforme com realidades, mas não se conforme com a ausência do Espírito Santo de você. Para quem sobe nesse altar, suba com roupa rasgada, suba com um tênis, manchado, mas não suba vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Ei, para você que trabalha na sua empresa, talvez em algum momento a sua gestão não vai ser tão eficiente, talvez a sua palavra não vai ser a melhor colocada, mas quando você chegar na sua empresa, chega cheio do Espírito Santo, chega cheio do Espírito Santo, chega cheio da presença dele. O mal vai sair pela porta que você entrar, ele não vai suportar. Irmão, quem experimenta viver cheio do Espírito Santo descobre que qualquer gota transborda. Só que tem um problema. É porque tem gente que pode ser... Veja como eu digo isso. Se o azeite é derramado, ele é derramado em algo. E o apóstolo Paulo vai dizer: tendo, porém, tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não do vaso. Fala para alguém que é bem sucedido no que vive. Fala para alguém que está, do teu lado. Diga: tudo aquilo que Deus fazer na sua vida, a glória nunca vai ser sua, a glória sempre vai ser dele. Porque o segredo não é o vaso, mas aquilo que está dentro dele. É o que ele carrega que vale, é aquilo que ele nutre dentro que importa. Vasos adornados, vazios, não valem de absolutamente nada. Mas me peguei pensando em algo. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu quero viver essa realidade. Eu sou um evangelista e a minha função é apresentar a Jesus às pessoas. Mas tem gente que está lutando para ser cheio, mas o vaso está quebrado. Tem gente que está lutando para ser cheio, mas o vaso está cheio de fissuras. Não adianta encher, vai vazar. Não adianta encher, nunca esgota, porque tem vazamento. Quando você vai fazer uma piscina, antes de você colocar água, você impermeabiliza ela, porque não adianta encher e amanhã voltar e a água foi embora pro ralo. Eu vou te explicar um negócio. Quando o teu vaso está bem
e você está cheio do Espírito Santo e transborda, o transbordo não vai para o ralo, vai para a vida de alguém. O transbordo vai para a vida da tua casa, o transbordo vai para a vida da tua família, o transbordo vai para o teu filho, o transbordo vai para o teu casamento, o transbordo não vai para o ralo. Agora, quando Deus enche você e o vaso está rachado, vai para o lixo. Não ajuda ninguém, não conecta, não transforma, não liberta ninguém. Eu sei que você é estranha. Você sai do culto de domingo e chega em casa e o inferno está lá e nada muda. Você chega segunda-feira e a sua vida ainda é a mesma, porque você saiu por essa porta e o azeite já foi indo embora. Alguém cortou a frente do teu carro e o azeite já foi indo embora. Não adianta. Antes de o azeite descer, o vaso tem que ser revisto. Fala para quem está perto de você: se o vaso estiver rachado, antes de ser consertado, ele vai ser quebrado. Oh, aleluia! Ei, aleluia! Antes de ele encher você, ele vai garantir que você não vai quebrar, que você vai suportar a unção, que você vai carregar e não vai desperdiçar, mas que você será usado para a glória do nome dele. Todos os homens de Deus, antes de serem cheios, foram tratados na raiz. João Batista, antes de ser a voz que clamava no deserto, a Bíblia diz: e o menino crescia e robustecia no meio do deserto. Antes de Jesus ser a voz, antes de ser aquele que nos salvou, 40 dias no deserto. Eu quero dizer para você, meu lindo, que antes de Deus fazer alguma coisa extraordinária a partir de você, Ele vai fazer em você. Não, você não pegou. Pega alguém perto de você. Se tiver um pentecostal, melhora, porque ele voa. Diga para ele: antes de Deus fazer através de você, Ele vai fazer em você. Antes de Deus transformar alguém através de você, Ele vai transformar você. Jó capítulo 42 versículo 2: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu vou te mostrar uma coisa interessante. Jeremias desce a casa do oleiro, e quando ele chega, o oleiro está nas rodas, fazendo um vaso. Está dando formato, está dando propósito, está dando função. Antes de o oleiro colocar a mão, era só barro caído no canto da sala. Agora ele. Mas a Bíblia diz que Jeremias está olhando e de repente o vaso quebra. Quem não é oleiro abandona a matéria-prima e escolhe outra para fazer um vaso diferente. Mas o oleiro não abandona a obra-prima, a matéria-prima. O oleiro, a Bíblia diz que começa a fazer de novo. E esse caco de pedra no vaso, opa, é falta de perdão. E esse outro aqui é a inveja. Sai, vai embora, não vai atrapalhar mais o vaso. E esse aqui é o vício. Não vai mais atrapalhar o vaso, não vai mais vazar azeite, não vai mais impedir o caminhar. A trajetória é longa, o vaso não pode ter imperfeição. Toda inveja, todo vício, todo pecado escondido, o vaso não vai mais vazar, o vaso vai transbordar. E aí o vaso fica pronto, e você já está dizendo: enche agora, enche agora, eu estou pronto, enche agora, enche agora, enche agora, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero viver. E aí o oleiro diz: calma, vaso,
Você só está pronto quando eu digo que você está pronto. Ter cara de vaso, formato de vaso, jeito de vaso não te torna um vaso. Você só é vaso quando consegue resistir àquilo que eu coloco dentro de você. E aí o oleiro leva para o forno, fecha a porta do forno e deixa o vaso lá. Até que uma hora o oleiro lembra: eu acho que o vaso já está pronto. Abre a porta, pega o vaso, e se ele suportou o fogo sem quebrar, ele vai suportar o azeite sem vazar. Eu quero declarar que você vai entrar na sua casa e a presença do Espírito Santo vai fluir por cada lugar. A presença do Espírito Santo vai estar na tua empresa. A presença do Espírito Santo vai estar com você, através de você, em você. Mas você não vai deixar faltar azeite a partir de hoje. A sua rotina vai mudar, a sua prioridade vai mudar, porque quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa gastar tempo na fonte para ser cheio. Precisa gastar tempo na presença dele para ser cheio. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade não vive de microexperiência, mas vive de um lifestyle onde Jesus é parte do dia, onde Jesus é parte da manhã, onde Jesus é parte da tarde, a parte da noite. A palavra de Deus diz: eu amo aqueles que me amam e de madrugada me buscam, me acharão. Clamarei ao Senhor de manhã, à tarde, ao meio-dia, e Ele ouvirá a minha voz. Sabe quem escreveu isso? Davi, Salmo 55:17. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! É só estar cheio que a visão não será deturpada. É só estar cheio que a tua mente não será atacada. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Duas perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entrou na mão do oleiro, na casa do oleiro. Não esquece que eu sou um evangelista, lindo. E eu não consigo viver sem completar a missão. Só que eu só preciso te dizer uma parada. Que antes de pregar essa mensagem para você, o Espírito Santo falou comigo. Dave, eu não preciso de você pregando, eu preciso de você na minha presença. Eu não preciso que as pessoas se impressionem com você, eu preciso que você fique impressionado comigo. Eu preciso de você aqui perto. Eu preciso de você aqui, ó, sentado no meu colo, na minha presença, ouvindo a minha voz, se guiando. Tão lindo. Antes de transbordar, se preocupe em ficar pronto para ser cheio. Entende? Primeira pergunta é para você que nunca foi para as mãos do oleiro. Você acha lindo tudo que ouve, mas tudo é na vida dos outros, tudo é na casa de alguém, nunca é na sua. Talvez você nem queria vir para cá hoje, mas Deus usou um vaso, pegou você pela mão e diz: hoje você vai comigo na Lagoinha Alphaville.
e você nem sabia para onde estava indo, não estava nem com vontade de estar nesse lugar, mas o Espírito Santo estava falando: deixa ele vir, que hoje ele vai vir para minha mão, e o que estava perdido e abandonado vai ser transformado num vaso para a glória do meu nome. Talvez você veio na reserva para cá. Você veio calculando para não acabar o combustível antes de chegar aqui. E o Espírito Santo está olhando para você dizendo: ei, lindo, hoje você vai começar uma nova estação na sua vida. O azeite de 10 anos atrás eu vou tirar fora. O azeite de 5 anos atrás eu vou tirar fora. Porque quando mistura o azeite, compromete o valor do azeite mais novo. Você não vai ser saudosista da estação que viveu. Você vai ser aquele que vai carregar a notícia da próxima estação que Deus vai te colocar. É lindo, é bom contar testemunho de 10 anos atrás, mas eu quero contar o testemunho de hoje. É bom contar o testemunho do que vivemos com Deus lá atrás, quando Ele nos salvou, mas eu quero contar o testemunho de amanhã. Ainda nem nasceu, mas eu sei que Ele vai fazer, porque o azeite está fluindo. Oh, aleluia! O azeite está fluindo. Bom, eu termino aqui. Primeira pergunta é para você que nunca reconheceu Jesus como teu Salvador. Você nunca deixou Ele entrar na sua casa, nunca deixou Ele entrar na sua vida, você nunca foi para as mãos dEle de fato. Mas hoje é a oportunidade para você. David, quanto custa? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Eu tenho que mudar muito? Não, quem faz a mudança é o oleiro. Quem mexe nas impurezas é o oleiro. Quem mostra onde está com problema é Ele. Você só deixa Ele fazer a obra, você só deixa Ele completar a obra. Mas eu preciso te dizer, para tomar decisão não muda nada, mas depois que Ele entra, você muda tudo ou perde tudo. Deus não trabalha com obras incompletas. Ele, tudo que começa, Ele termina. E se precisar quebrar de novo, Ele quebra. Entende? Hoje é o melhor dia da sua vida e você nem sabe. Segunda pergunta é para você que um dia já foi cheia. Você já viveu experiências extraordinárias com Deus. Você já viveu coisas incríveis com Jesus. Mas o azeite foi diminuindo. O azeite foi diminuindo. O azeite foi diminuindo. E você não foi percebendo. Você estava tão preocupado com o destino que não percebeu que precisava parar para reabastecer. Você estava tão preocupado com os outros que esqueceu do teu coração. Até o dia que você estava num lugar onde a presença de Deus estava e você já não sentia mais nada, porque o azeite secou por completo. E o azeite não só secou, mas o vaso trincou. E você foi embora das mãos do oleiro. Porque acreditava que não havia mais esperança para você. Porque alguém que já foi cheio, de repente agora está quebrado e sem valor para ninguém. Mas o oleiro está olhando pela porta da olaria dizendo: pode trazer que eu sei fazer de novo, pode trazer que eu tenho poder para trabalhar nele, tirar as imperfeições que o quebraram e fazer de novo a partir da minha habilidade de trabalhar em vaso. Traz para minhas mãos. 2 perguntas, uma resposta. Primeira pergunta é para quem nunca tomou essa decisão. A segunda é para quem já viveu e foi embora. 2 perguntas, uma resposta. E se você quer tomar essa decisão hoje, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão. Assim mesmo? Aham. Mas não era um lançamento de livro? Era. Ainda é.
mas na verdade era um encontro que Deus estava promovendo para te pegar. Obrigado, Jesus, por não nos abandonar no marasmo da nossa vida. Obrigado, Jesus, por não cortar a fonte, às vezes pela nossa ignorância, às vezes pela nossa falta de compromisso, às vezes pela nossa vontade de te impressionar. Obrigado, Jesus. 2 perguntas, uma resposta. E se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, eu vou contar até 3 e você vai tomar essa decisão hoje. Uma decisão pública, uma decisão que muda a sua vida para sempre. Eu conto até 3, se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Levante a mão quem está tomando essa decisão. Isso. E a tua presença é palpável nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o centro das atenções. A tua presença é a mais importante e nada nesse mundo substitui o peso da tua glória. Tu és o único que nos preenche por completo. E hoje, Senhor, vai ter trabalho na olaria, porque tem vaso de sobra para trabalhar. Nós te agradecemos, Jesus. Enquanto nós estamos aqui dentro de 4 paredes, são mais de 16 mil pessoas assistindo agora online, mais de 200 pessoas tomando a decisão por Jesus agora pela internet. Você pode celebrar o nome dele aí no seu lugar. Para você que está assistindo online agora essa palavra, tome essa decisão hoje. Se você está tomando essa decisão, comenta, deixa nos comentários: hoje eu estou voltando para as mãos do oleiro. Ou talvez pela primeira vez está tomando essa decisão. Para você que está aqui na frente, essa é a noite mais importante da sua vida. Eu me lembro do dia que isso aconteceu comigo. E eu só estou aqui por causa disso. 23 de abril de 2009, uma quinta-feira. Sentimento de morte, mente vulnerável, ausência do Espírito Santo, vaso quebrado. E eu fui para a mão do oleiro, e o oleiro pegou aquilo que estava quebrado e fez de novo. E hoje é o seu dia. É o dia de fazer um vaso novo. É o dia de fazer um novo tempo, uma nova estação. Você que está tomando essa decisão, você vai fechar os seus olhos. Você vai orar comigo uma oração, palavra após palavra. E no amém a gente vai contar até 3. E você vai celebrar no amém. E você vai virar para trás. E você não vai ser só bem-vindo, bem recebido pelo oleiro, mas pela casa do Senhor esta noite. Só quem é lagoinha, você já sabe o que fazer. Aleluia! Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E o oleiro encontrou você no meio da bagunça e vai fazer uma nova obra através de você. Mas antes será em você. Eu quero ouvir a sua voz. Feche os teus olhos, curve sua fronte, e você vai orar comigo palavra após palavra. E no 3, no amém, você vai virar para trás. E nós vamos fazer a festa mais linda que já aconteceu. Porque a Bíblia que eu creio diz que quando um pecador se arrepende na terra, uma festa começa no céu. E a festa é por sua causa. Nós fizemos isso por causa de você. A gente está aqui para salvar, para encontrar você. O oleiro preparou a mesa para que você pudesse voltar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço
que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, eu reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Jesus, a partir de hoje, eu estou nas tuas mãos. Em nome de Jesus.